la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, o homem que já sofreu tentando achar uma calça que servisse tanto para reunião quanto pro boteco. Gabriel Divan, como é que vai? Tá indo muito a botecos? Rapaz, eu vou bem. Não vou a botecos ultimamente. Às vezes sim, né? Às vezes não. Mas a questão é o seguinte, ó, eu já passei por cada apuro, viu? Porque, ó, o jeans às vezes deixa com cara de estagiário, né? Ou a calça social que pinica, aquela coisa mais formal, aí o cara não sabe, né, como é que fica a ocasião e tudo mais, marca, faz barulho quando o cara anda, e não, olha, às vezes é complicado esse negócio de calça, hein? O negócio é andar sem calça, não tô brincando. O que é isso, cara? Né? Não precisa mais, né? Esse aí é o famoso dilema da calça, Gabriel. Ou você sofre com o tecido, ou sofre com o julgamento das pessoas, né? Pois é, mas ó, a luz brilhou no meu caminho, Felipe Abal, e ela veio na forma, sabe do quê? Eu vou até fazer assim, vou preparar, né? Olha o sotaque aqui. Ela veio na forma da calça Future Form, da Insider, hein? O meio termo perfeito. Calça com cara de gente elegante e com conforto real do moletom. É possível ou não? É possível. Até pouco tempo não era, mas agora é. E o melhor, né, Gabriel? Como sempre, ela não amassa, ela não marca, ela não pesa. O tecido é leve, tem caimento bonito e ainda vem com bolsos com zíper. Eu sou muito fã de bolso com zíper, que tu pode botar o celular para dar aquela caminhada, não cai. Tem a cintura ajustável. É tipo se a alfaiataria tivesse aprendido a ser prática. Olha, dá pra ir pro trabalho, dá pra ir pro happy hour, dá pra pegar um voo, né? Claro, o preço da passagem não tá incluído, né, pessoal? Ou simplesmente dá pra ficar parecendo alguém que sabe o que tá fazendo. Tudo isso sem trocar de roupa. É mole? E com conforto de verdade. Não amassa, não marca, tem bolso funcional. É o tipo de calça que você veste e pode levar até um susto, Gabriel, porque tu não percebe que tá usando calça. Que frase engraçada essa, cara. Mas enfim. Bom, chega de papinho furado aí. E você que tá nos ouvindo já sabe, é só entrar no site da Insider e usar o nosso cupom Vira Casacas Podcast. Tudo junto, tudo caixa alta aqui, porque aqui não é caixa baixa. Repetindo, Vira Casacas Podcast, tudo junto. Future Form tá lá, prontinha para resolver a sua vida. Isso aí, né? E vamos deixar sempre o nosso link direto para a loja da Insider, então, que já vai com cupomzinho aplicado e tudo, né? Galera tava no Blue Sky outro dia, assim, falando, né? Tenho pena de quem compra coisa da Insider sem usar o cupom do Vira Casacas. É verdade, né? Pois é, cara. Cupom do Vira Casacas tá aí para ajudar você a se vestir melhor e para ajudar a gente também, né? Bota uma fezinha em nós lá, vai comprar, compra com o nosso cupom. Eu já falei qual é o cupom? Já falei, né? Que é Vira Casacas Podcast, tudo junto. Tá bom. Muito bem, Gabriel. Então, antes de ir pro nosso episódio, que hoje está caseiro, né? Um episódio gostosinho, caseiro, intimista, diria eu até, né? Dá aquele alerta pro pessoal, galera. Podcast independente sofre, tá? A gente sofre, a gente passa por perrengue, a gente precisa da sua ajuda, e a ajuda pode vir de várias formas e de formas bem simples. Se você indicar a gente, se você pegar e colocar nas suas redes, se você pedir para os amigos, para os colegas, para os conhecidos, para as pessoas na rua, quando você passa por lá dizer: ouça o Vira Casacas, isso já nos ajuda bastante, sério mesmo, é sério. Às vezes pode parecer, os guris ficam repetindo porque parece engraçadinho. Não, a gente efetivamente precisa de você, porque tem um monte de gente divulgando coisa ruim e pouca gente divulgando coisa boa. Vem com a gente, nos ajuda aqui também. Não, eu tenho uma raiva desse pessoal que fala assim, eles vêm com aquela ladainha, eles fazem a piadinha. É tipo aquela história assim, ó, tá achando que é bonito ser feio?
Pois é. Então, se fosse engraçado mesmo, né, a gente poderia estar falando de outra coisa, mas a gente está falando porque é necessário, pessoal. Pelo amor de Deus, curte Vira Casaca, segue a gente no Blue Sky, segue a gente no Instagram, ativa o negocinho no YouTube lá, vai no streaming de sua preferência, no agregador de sua preferência, nos favorita lá, comenta, manda e-mail pro viracasacaspodcast@gmail.com, compartilha os episódios, porque a gente precisa dessa ajuda. E a gente precisa de um outro tipo de ajuda também. Se você estiver interessado aí, se você tiver 5 minutinhos aí, ou menos até, eu vou explicar para você uma coisa. Nós precisamos pagar servidores, nós precisamos pagar hospedagem dos episódios, nós precisamos pagar com justiça, com garbo e com elegância os profissionais que trabalham com a gente para fazer cada edição ficar nos trinques. Portanto, a gente precisa de sua colaboração financeira também. O Vira Casacas é grátis, sempre será, está aí espalhado para todo mundo. A gente não está pedindo contribuição para ter acesso ao episódio, a gente está pedindo contribuição para manter o podcast. Então, por favor, considere ou fazer o Pix recorrente, por favor, modalidade recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com, ou no momento de sempre, no lugar de sempre, você vai lá e apoia.se/viracasacas ou orelo.cc, acha o Vira Casacas lá e deixa sua contribuiçãozinha, aquela de pelo menos R$5 mensais que você nem nota quando sai no cartão de crédito. Então, quer fazer um Pix, mantém ele na modalidade mensal, que é para nos ajudar a seguir pagando as contas. Por favor, o Pix é aquela coisa, use com moderação, né? Não vai fazer a modalidade bebeu e virou rico, né? Sabe o que acontece isso aí, né? O cara vira rico um pouco antes de virar invisível, né? E aí acontece isso aí, o cara vou botar um Pix pro Vira Casaca, aí nunca mais, né? Nunca mais é visto. Não, a gente precisa de apoios recorrentes, a gente precisa de apoio que fortaleça mensalmente aqui o pagamento das contas, então não precisa se emocionar, só precisa ajudar. A nova campanha é essa, Felipe Abal. O cara diz assim, eu quero doar R$800, que não, tudo bem, né? Não vou negar, né? Agora, eu prefiro que você mantenha por um longo tempo, doando 5 por mês. 5 por mês tá bom. É isso aí, cara. E eu vou fazer um lembrete que faz tempo que a gente não faz aqui, Gabriel, que é o seguinte, ó. Se você ouvir o Vira Casacas pela Orelo, é a única plataforma que pinga uns pilinha pra nós. Tá? Então, assim, ó, quero ajudar sem esforço. Ouve na Orelo. A Orelo nos paga um tantinho. Todas as outras, aquelas que você paga para usar, não cai nadinha, nenhum centavo, nada, né? Orelo e o YouTube. O resto não entra nada. Tá legal? O que é isso aí, Felipe? Isso é o rentismo tecnofeudalista, será? Oh, meu Deus, já vamos entrar assim no assunto, né? Que belo gancho, Gabriel Divan. Que belo gancho, né? Então fala aí, qual é que é o nosso tema de hoje? Bom, a gente, conforme já havia dado spoiler no outro episódio, a gente havia prometido, então a gente está fazendo aqui um episódio especial de comentários, porque tem um termo aí que está na boca do povo, ou pelo menos na boca de parte do povo, né? Na boca de alguns do povo, quem sabe, né? É um termo que o pessoal está gostando de usar, é um termo que está nas prateleiras aí, né? É um termo novo no mercado, portanto atrai muita atenção, atrai muito burburinho, atrai certos ranços também. O nome do termo, Felipe Abal, é tecnofeudalismo. Será que é isso que a gente tem que chamar daquilo que está acontecendo hoje em termos econômico-políticos? Será que a gente já ganhou um batismo de uma nova era? E tudo isso de responsabilidade do nosso caríssimo, do nosso querido Yanis Varoufakis. Sim, ele é o autor da obra. O Varoufakis, que é um economista, né, dispensa apresentações, já foi ministro de Estado, né? Já foi bastante coisa por aí. E arrumou várias confusões. Arrumou altas confusões e tem se dedicado principalmente a estudar a questão do capitalismo, a questão dessas possíveis transições aí na nossa era, na nossa quadra histórica. E ele lança esse livro, o Tecnofeudalismo, justamente para explicar por que ele acha que a gente tem que falar agora de economia política, rebatizando algumas questões, e principalmente por que a gente tem que considerar talvez que, atenção,
o capitalismo está superado, Felipe Abal. Não é exatamente do jeito que a gente queria, né? Mas ele está superado de acordo com Varoufakis. Que tal? Você que leu o livro primeiro e que depois me convenceu a ler para que a gente fizesse essa pauta aqui, né? Como é que chegou a vontade de ler esse livro? Como é que chegou para você esse livro? E, afinal de contas, né? Quando é que você começou a ouvir falar disso? Porque já faz um tempinho que o termo rola por aí, né? Cara, pois é, o termo já rola faz um tempo, assim, e eu, na verdade, né, Gabriel, eu acho que como todo mundo, assim, exatamente por ele começar a ser falado a respeito dele, me deu aquele lance de, né, uma curiosidade de ver, né, qual é que era a motivação do Varoufakis. Porque vamos tirar um negócio da frente, né, Gabriel? O Varoufakis não é um qualquer que tá escrevendo. Né? A gente não tá pegando, assim, uma obra de, o Zezinho da esquina inventou um negócio e tal. Não, ele é um cara que sabe. No livro dele isso também fica claro, ele sabe de economia, ele sabe o que está fazendo, ele sabe de história, ele não é um cara bobo, bem pelo contrário. Então fica aquele negócio de, poxa, qual é que é a motivação desse cara por dizer isso, o que levou ele, porque a galera também começou a usar, é aquele negócio, né, Gabriel, que assim, ó, tem uns termos, tem umas coisas que acaba caindo, né, num uso comum que esvazia completamente o troço. Aquele negócio que tu vê assim, e daí diz, olha ali, ó, fulano de tal comprou uma arma, né? Pulsão de morte. Né? Olha ali, ó, banalidade do mal, né? Necropolítica. Né? O pessoal assim, ó, acaba usando tanto troço que fica esvaziado de qualquer tipo de sentido. E eu tenho um pavor mortal de todas essas coisas, né? E daí também o cara dá aquela lida por cima, o cara vê um artigo que saiu, uma entrevista, esse tipo de coisa assim. E, ok, né, eu tinha achado que eu tinha pego a ideia dele e a gente falou, tanto com a Tati, a gente falou em live, a gente falou em programa e tal, que não concordava exatamente com essa questão do tecnofeudalismo. Eu digo, porra, pra gente falar mal, tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Não dá pra ser que nem o cara do lado de lá, que jura de pé junto, né? Não, porque eu li o Capital do Marx, eu sei o que fala. Não, meu amigo, você não leu. Você não leu, você tá falando bosta, né? Você tem que conhecer as coisas até para não gostar. Ou como diria o professor aqui da universidade, o Mateiro, né? Até para falar bobagem você tem que ter propriedade. Olha, vamos fazer o seguinte, então. Aproveitar que estamos nessa leva aí de colocar algumas cartas na mesa, já que o nosso amigo Yannis não está aqui para se apresentar, né? A gente normalmente pediria para ele falar um pouquinho a respeito, que pode ser currículo Lattes ou pode não ser, enfim. A gente mesmo acaba fazendo o serviço aqui. Então, se eventualmente você não sabe de quem nós estamos falando, eu diria, Felipe Abal, que nós vamos conversar hoje sobre a obra do Ioannis Georgiou Varoufakis, que também é conhecido como Yannis, né? Yannis é apelido, né? Enfim, economista e político grego, ele era membro do partido do Syriza e ele foi ministro das Finanças da Grécia no governo do Alex Tsipras. Logo depois daquela turbulência toda, né, no início da década passada na Grécia, 2015, ele assumiu o cargo de ministro. Ele também já trabalhou na iniciativa privada, cara, ele trabalhou na Valve, né? Olha aí, ó. Olha os games aí, ó. Tá aí o Varoufakis atuando, né? Mas, enfim, o camarada tem diploma em matemática e estatística, ele tem doutorado em economia na Universidade de Essex, na Inglaterra, ele também já trabalhou, já estudou na Universidade de Cambridge, ele foi professor na Universidade de Sydney, na Austrália, ele gosta de dar uma passeada, né? Ele trabalha também na Universidade de Atenas e também já lecionou nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, em Austin. Eu diria que o cara tem uma certa rodagem, né? Então vamos de novo, né? Não é qualquer um, não é qualquer cara e principalmente se notabiliza nos últimos anos por escrever obras para lidar com a conjuntura política, a conjuntura econômica. Ele tem livros que ele gosta de fazer aquela jogada de ser bastante didático, né? Eu diria que ele tem um certo fetiche por ir para o aeroporto, não para viajar tanto como ele viaja, mas para ir parar nas prateleiras do aeroporto, né? Porque tem aquele livro explicando o capitalismo como se ele estivesse dando uma lição para a sua filha mais nova, e tem, em 2023, um livro lançado que agora já ganhou tradução aí para tudo que é lugar do mundo, que fez muito sucesso, que é a obra que nós comentamos agora, que é dedicada ao seu pai. Então tem o livro dele explicando o que é o capitalismo para a sua filhinha, e tem o tecnofeudalismo, que é ele dialogando com o seu falecido pai. Então é mais ou menos por aí, repetindo, né? Tem uma vocação
tremenda para ir parar nas vitrines do aeroporto. Agora, eu diria que entre comprar os do Varofax e comprar aqueles lá do foda-se, vá se fuder, ligue o foda-se, toque o foda-se, eu diria que é para comprar o Varofax, tá? Eu acho que é uma coisa melhor, né? Não, e eu acho admirável isso, sabe? Você querer mesmo escrever para as pessoas. A escrita dele é uma escrita fácil, né? É uma escrita gostosa, assim, de você ler, até por essa... esse gimmick que ele acaba utilizando de pegar desde o início e dizer, né, tô escrevendo como se fosse pro meu pai, exatamente, né, porque ele começa dizendo, pai, tu me perguntou, né, o que viria, de que forma que o capitalismo seria superado, e não é da forma que a gente imaginou. Então, assim, é aí que ele vai dar esse gancho para uma entrada, assim, nessa teoria dele. Mas eu acho legal, Gabriel, eu não sei o que tu pensa, eu acho legal esse negócio de escrever de uma forma mais simples, mais facilitada, pra assim, né, numa dessas, pega um voo ali, consegue dar uma lida no livro e pega tem um voo coisas. De Sydney para Essex, sei lá, talvez, né? Porra, deve pega um demorar voo ali tempo. com a tua calça Future Form, confortável, né? Vai lendo o Varofax, né? Enfim. Não, agora, assim, ó, sem maiores ironias, eu vou dizer uma coisa, eu gostei bastante do livro, ainda que tenha muita coisa que eu não vou concordar. Eu vou pontuar várias críticas, nós vamos falar a respeito disso aqui, até porque, assim como o Felipe, o uso indiscriminado do termo me incomoda bastante, já me incomodava antes de eu ler a obra, porque acabou virando aquele tipo de solução mágica, né? Aquela cartada que o pessoal lança assim, porque olha aí, o tecnofeudalismo. Cara, desses aí que tu citou, eu diria que eu acho que o que mais me incomodava numa leva anterior era o estado de exceção, né, cara? Esse aí me causava um pavor a maneira como as pessoas aplicavam. Migrou para uma coisa pior, né, cara? Porque ele migrou para uma má aplicação da necropolítica. E aí tu desrespeita não só o termo no sentido técnico, mas a própria questão, né, que está sendo trabalhada, que é uma questão alarmante, é uma questão ultrajante ali. Mas, enfim, né, o tecnofeudalismo, ele entra nesse panteão aí de termos que algumas pessoas vão emplacando para meio que tentar passar um ar de novidade com a sua argumentação e para mostrar que estão por dentro, que estão antenadas, supostamente, nas coisas novas. E nesse ponto, eu acho que o nosso amigo Yannis, eu acho que ele triunfou. Ele conseguiu emplacar um termo aí, né, na atmosfera, digamos assim, né? As pessoas falam sobre isso e, nesse ponto, o livro é extremamente vitorioso. Isso sim, né? Ele acaba confirmando uma coisa que eu tinha falado anteriormente, sem ter lido o livro completamente, só vendo essas, né, entrevistas dele, coisa em que já saem as ideias de... Eu acho que ele tem uma leitura interessante, muitas vezes acertada sobre as coisas que acontecem. Tá? Então, assim, não é um negócio de jogar tudo fora, tô contigo, tem coisas que eu concordo com ele perfeitamente, mas eu continuo discordando da utilização do termo tecnofeudalismo. Em linhas gerais, para começar, é isso aqui que eu quero deixar pontuado. Pois é. Então, você que está pensando em ler o livro, né, a gente vai, obviamente, né, é engraçado falar isso de um livro de não ficção, né, mas a gente vai dar spoilers aqui. Porque, afinal de contas, a proposta desse episódio é dissecar, é dar a nossa opinião sobre o termo, sobre a proposta do Varofax, sobre o livro em si, né? O livro em si, você já tem uma bela propaganda aqui quando nós dois concordamos que é bom de ler e que é um livro interessante. Você está vendo um dos pensadores relevantes da economia, um dos caras que faz uma análise bastante prudente do momento atual, é uma voz importante, né? Eu repito, cara, o cara ter peito para assumir, né, as finanças da Grécia naquele momento, em 2015, olha, fraco o camarada não é, né? Fraco de ímpeto não é, né? Pior só se ele pegasse as finanças do Inter. Fora isso aqui, tá olha, ótimo, assim. olha, não sei não. Não sei não, hein, cara, porque, enfim, o clube de futebol é uma entidade mística, né? Ele vai sobrevivendo e ele vai indo, né? Agora, as finanças de um país, olha, é uma coisa muito mais complicada. Até porque, né, enfim, eu ia dizer, o futebol, né, é coisa séria. Mas, enfim, olha só, quem está pensando em ler, então, vai encontrar um livro de uma linguagem bastante amigável. Por quê? Como disse o Felipe, como a gente já pontuou, ele está
pontuando o livro inteiro como se ele conversasse com seu pai. E a grande questão do pai dele, que é um velho militante, né, era um sujeito ligado a uma espécie de utopia comunista bastante comum até a queda do muro, até a derrocada da União Soviética, era aquele cara que trabalhava na indústria, né, que tinha um conhecimento também político, acadêmico bastante interessante, que passava para o filho. Então eles estão discutindo fora do tempo e do espaço, porque o pai do Varoufakis já é falecido, a respeito de uma questão muito singela que o pai dele teria feito quando viu o desenvolvimento inicial da internet. Diz ele que a primeira vez que ele levou um computador em casa e conectou na internet, o pai dele teria perguntado a ele, bom, agora os computadores conversam uns com os outros. E agora? É assim que vai acabar o capitalismo? O que vai acontecer? Isso aí vai gerar o fim do capitalismo, vai gerar a possibilidade de alguma derrocada final, ou vai ser alguma outra coisa que talvez, né, vai ser o próprio capitalismo se reinventando a partir disso. E a resposta do Varoufakis é justamente essa. Simbolizou o fim do capitalismo, mas no conteúdo eu acho que está mais para outra coisa do que para o fim que a gente imaginava enquanto superação. E ele vai fazer todo esse apanhado a partir de alguns conceitos que ele vai colocando, que ele vai trazendo, que ele vai tentando emplacar, como a forma atual da gente lidar com a questão do mercado e com a exploração, a forma atual que passa a ter o tipo de busca e obtenção de lucro, conceitos que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre, como o capital nuvem, né, proletários de nuvem e tudo mais que é a questão componente da tônica do que ele está trazendo. Ele está dizendo que a gente já não pode mais chamar o que está aí de capitalismo e já é uma outra coisa. Só aí, né, a gente já percebe uma intenção bastante arriscada, como um tiro certeiro, no sentido de, olha, eu quero ser a próxima novidade, né? E estamos aí, né? Já passou 2 anos do lançamento do livro, ele é um best-seller, e nós estamos gravando um programa sobre isso. Então, parte da intencionalidade que ele tinha, né, em causar, né, o Careca queria causar e causou, né? E ele vai trazer um negócio, né, Diva, que é interessante e é muito comum, na verdade, em várias obras que acabam tentando, né, falar a respeito do momento em que a gente vive. Parece que a gente tem um marco que é em comum, que é exatamente 2008, né? Aquele crash de 2008, com toda a questão do mercado financeiro, e é claro que é a decisão de salvar, né, os bancos, ao invés de salvar as pessoas, né? Isso eu acho que ele tem muito em comum tanto com o pessoal do capitalismo de plataforma, quanto também com muita coisa até que o Fischer vai trazer, que o Zizek vai trazer de 2008 como um momento de uma certa, em graus diferentes, né? Mas de uma ruptura naquele momento, seja para se tornar mais visível, mais escrachada todas as coisas que está acontecendo, e ele vai botar como um momento de ruptura para uma, né, ele vai dizer que após 2008 a internet ela vai acabar destruindo a adaptação evolutiva do capitalismo. Aqui eu acho que tem o ponto inicial dele, porque ele diz, bom, depois de 2008 a gente vai ver uma outra coisa que antes a gente sempre tratava em termos de o capitalismo se transforma, o capitalismo se adapta, o capitalismo se modifica, e aqui ele diz, não, aqui é o ponto em que a gente vai ter uma ruptura, em que a gente já não trata mais de capitalismo. Pois é, Felipe, você como o historiador do podcast, né? Você como o historiador da dupla, que o doutor em história, me diz uma coisa, por que diabos ele adota esse nome? Vamos lá, ele está falando de uma nova forma que vai estar bastante calcada, quando não exclusivamente calcada, isso que eu acho que é um dos pilares ali, né, da tese dele, que merece alguns comentários por nossa parte, mas vamos deixar barato no começo aqui. Ele fala de uma nova questão de domínio econômico calcada em uma espécie de rentismo, de um lado, que estaria mais adequado a uma lógica feudal do que uma lógica do capitalismo. E ele fala também de que nós estamos aqui diante de uma espécie de neo-relação de suzerania e vassalagem. Vamos lembrar, né, das aulas de história aí, com o professor Felipe Abal no 5º período de manhã, né, que está nos lecionando. Por que rentismo e vassalagem, né, e o que isso tem a ver, e por que trazemos a palavra feudalismo à baila?
Pois é, né? Essa aqui é um ponto que até ele demora um pouquinho mais para entrar nessa questão, porque ele vai largando, né, os conceitos dele, que depois a gente vai falar com certeza, como tu falou, do capital nuvem, do servo digital, do proletariado nuvem, etc e tal. Mas a questão central dele, dessa mudança, é o seguinte, né? Se é o capitalismo, ele se baseia na questão do lucro, né? Ou seja, o lucro que é uma questão que é suscetível à concorrência do mercado. Então, quando você inventa alguma coisa, você cria alguma coisa e em cima disso, e da exploração de mais-valia, etc., como a gente já conhece, você obtém o lucro, isso é a característica do capitalismo, né? E ele veio para romper exatamente com o rentismo, que seria característico do feudalismo. O que é a renda, né? Para onde é que vem esse negócio do rentismo que ele traz? A renda vai vir da questão de você ter acesso, de você ter domínio sobre alguma coisa que tem uma oferta fixa. Ou seja, quando a gente fala em Idade Média, normalmente a gente fala a respeito de quem que é o dono da terra, né? Quem é que usufrui da terra. Então, terra é limitado. E ele vai dizer que o que acontece agora é exatamente isso. Você não consegue mais produzir este recurso, não importa quanto dinheiro você tem. Então você tem um recurso que é limitado e que as pessoas, então, né, este capital nuvem, ele vai extrair renda dessas coisas, né, desse novo sistema que teria, que é um novo velho, né? Então que a gente estaria repetindo a mesma coisa. Então eu acho que isso é a parte mais central do que ele diz. Ele diz, não estamos mais trabalhando com lucro, não estamos mais trabalhando com concorrência da forma como a gente trabalhava antes, a gente está agora num momento em que majoritariamente se trabalha com renda. Gabriel, eu entendo isso aí que ele está dizendo e eu sempre acho que existe um furo fundamental quando esse pessoal da Europa, por exemplo, né, do primeiro mundo, dos países desenvolvidos, fala. Eles ignoram completamente a nossa realidade. Assim, ó, eu quero falar depois, né, quando a gente ir para uma parte mais crítica, eu quero falar uma coisa a respeito dessa questão do lucro aí, né, que, olha, não sou eu, né, o Gabriel, que vou ensinar economia e marxismo pro Yanis Varoufakis, né, mas assim, eu acho que ele comete um erro ali nessa questão do lucro e na forma como ele faz a transição do termo, que depois eu quero dar um pitaco ali, mas vamos ficar antes um pouquinho nessa questão mais básica, porque ele está falando, entre outras coisas, que a forma como ganham dinheiro verdadeiramente essas grandes empresas que são atualmente o paradigma, que são os grandes players, e aqui eu acho que é sempre bom lembrar, né? A gente não pode falar, e talvez é um erro até que o Varoufakis em certa medida cometa, a gente não pode falar nunca que as coisas são simplesmente abandonadas em prol de outras e tudo mais. Pessoal, continua havendo a exploração do trabalhador no chão de fábrica coberto de carvão, continua havendo, em larga escala, né, escravagismo, continua havendo uma série de coisas que vão se acumulando, que elas vão pulando uma por cima das outras e vão se acavalando. Então, não dá para dizer que as coisas desapareceram. Mas o que ele está falando é principalmente de quem domina e de quem é os grandes exemplos. Olha quanto tempo você fala, Felipe Abal, por aí, quando discute essas questões, nos mesmos nomes das mesmas pessoas, né? É o dono lá do negócio lá, é o dono da outra rede lá, é o dono da empresa aquela do software lá, é o dono da não sei o que lá. A gente está falando de exemplos paradigmáticos de quem exerce grandes domínios. Então, não está dizendo que sumiu todas as outras coisas. O que está se dizendo é que o Big Money rumou para outro lugar e os objetivos, inclusive sociopolíticos, rumaram para outro lugar também. Então, nesse exemplo que ele dá, é bastante interessante quando ele começa a escrever a respeito, por exemplo, da forma como Apple e Google acabam gerindo as questões dos aplicativos. Os aplicativos, eles passam a ser as grandes estrelas, né, do material. Você tem, claro, que um lançamento, por exemplo, de um iPhone, que muda tudo, né, é uma coisa que muda o mercado, que muda toda a lógica do tipo de aparelhagem com o qual a gente convive, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que a inovação... iPhone, né? O primeiro iPhone. A inovação,
nesse sentido, que seria basicamente contrastada com uma ideia de capitalismo anterior, que é você tentar ter o melhor produto para ter o domínio da fatia de mercado que lhe compete, para ter mais lucros a partir da venda do iPhone ou de qualquer que seja, né, a sua bugiganga. Na verdade, isso se transfere para uma outra lógica, porque vai chegar um ponto que esses aparelhos estão equivalentes, mas o grande lance, a grande sacada, vão ser as funcionalidades a partir dos aplicativos. Então ele situa, por exemplo, que quando a Apple passa a ter uma loja onde ela, na verdade, convida pessoas para expor, para deixar disponível, para colocar lá à venda os seus aplicativos, e aí a competição se dá no nível desses produtores, o esforço se dá no nível desses produtores, e a Apple acaba ganhando dinheiro basicamente por permitir que eles sejam acessíveis e que eles sejam talvez vendidos em sua loja, o que é acompanhado também pela Google com o Android Market e tudo mais. A gente está vendo um outro tipo de realidade econômica, e aí os grandes players tecnológicos não estão competindo para cada um botar um telefone mais diferente e mais mirabolante no mercado. Não, eles estão competindo para botar um telefone que seja capaz de suportar o maior número de aplicativos que vão ser produzidos por outras pessoas e vão pagar como que pedágio, né, Felipe Abal? Eu vou pagar pedágio para eu poder colocar o meu joguinho da velha tridimensional lá no Market, lá no Google Play, para daí eu ter acesso a uma possível clientela. E aí as grandes empresas vão ganhando a partir daí. Esse é um primeiro exemplo que ele situa de uma cadeia imensa de possibilidades, né? Ele fala muito também do Lyft, né? Que a gente não usa aqui no Brasil, mas é o grande concorrente da Uber. Uber e Lyft também. Eles vão ter pessoas trabalhando para eles vão ter toda uma lógica onde eles, basicamente, eles permitem que você acesse o espaço deles. Ou seja, uma lógica rentista, uma lógica que vai ter a ver justamente com o exemplo que ele dá da suzerania e do vassalato, no momento que você vai ter o esquema medieval, o esquema feudal em curso. Então, a partir daí que ele vai construindo a sua argumentação. E isso é muito interessante, sabe? Eu acho que, inclusive, dá para se ligar a outros conceitos que já existem com isso aí, né, Gabriel? Que é, por exemplo, assim, a questão da Amazon, que ele também vai usar para frente, né? A gente vê, quando tu entra na Amazon, que tem coisas vendidas pela Amazon, mas tem muitas coisas vendidas por, né? Eu gosto quando eles botam aquele selinho, né? Pequeno negócio, apoia o pequeno negócio, né? Então, tem isso assim de tu pegar e levar todo mundo para vender dentro da Amazon e depois você cobrar um X daquilo que tá. Porque no fundo, né, o que chama muito a atenção dessas empresas é quando tu pergunta exatamente a coisa. O que eles produzem? Eles não produzem absolutamente nada. Ah, mas a Amazon agora lançou o novo Kindle colorido não sei o quê. Galera, eu não sei qual é que é a tua relação com... Tu tem Kindle, né, Gabriel? Pra viagem e coisa assim, é bom? Eu tenho o primeiro... Eu dou um prejuízo tremendo para essas empresas, sim, porque eu comprei um em 2011 e nunca mais comprei nenhum outro, porque ele funciona muito bem, obrigado, e eu só quero ele para ler. Mas eu digo o seguinte, né, cara, me causa uma estranheza, eu escrevi um negócio agora há pouco tempo, vamos ver se sai em algum lugar disso aí, cara. Mas assim, ó, a gente tá vendo, por exemplo, quando fala do Kindle, dá como exemplo Kindle, uma questão até de um fim da propriedade como a gente conhece. Né? Porque tu vê, absolutamente tudo que tem no teu Kindle, você não é dono daquilo ali. Né? Você não é dono, você tem uma licença de uso daquilo ali enquanto a Amazon achar interessante você ter. Tanto que agora eles tiraram a funcionalidade de você baixar o arquivo. Né? Então assim, ó, tu tem todas as editoras, tu tem todos os autores, né? Eles são muito bons, por exemplo, em permitir que você publique de forma independente na plataforma deles, né? Mas sempre com esse negócio de extrair do autor, da editora, um valor para botar lá. Outra coisa que é muito estranha é até mesmo o quanto custa um livro digital, que a gente sempre achou que seria uma coisa mais acessível, mais barata, porque, né, tu pode reproduzir de uma forma muito mais fácil do que tu imprimir mais livros, e isso não acontece. Ou é a mesma coisa, ou se for mais barato, é muito pouco mais barato do que um livro físico, e aquilo não é teu. Aconteceu um caso muito famoso, que é curioso até com qual obra que acontece, Divan, que é com 1984. Que um belo dia as pessoas acordaram e o livro não estava mais nos seus dispositivos por causa que a Amazon retirou,
sabe? Então, por que eu disse lá no início que isso aqui tem também a ver com outros conceitos que eu acho que são importantes para hoje? Eu acho que isso aqui tem muito a ver com aquele processo de esmerdialização, eu não sei como é que ficou em português, do institutification do Dr. Rowe, sabe? É a merdificação. Merdificação, tá. Então, assim, ó, é um processo de merdificação, porque inicialmente era muito fácil tu pegar as coisas no Kindle, o conteúdo era bom, os preços eram melhores, etc e tal, e vai ficando tudo muito ruim. E o que isso tem a ver com o negócio que o Divan tá falando ali de criação, de restrição, de coisas? Gente, vê como você acaba saindo do mercado. Isso é um negócio importante que o Varoufakis fala. Você não está incentivando o mercado quando faz esse tipo de coisa, quando tu participa desse processo. Na verdade, tu fica preso a um determinado dispositivo. Porque agora, se o Gabriel quiser sair do Kindle dele de 2011 e ir para outra, todos os livros dele se foram. Então, provavelmente, muito provavelmente, quando estragar o Kindle dele, ele vai ter que comprar um novo Kindle para poder ter acesso à biblioteca dele. E o Gabriel não é um proletário, ele não é trabalhador, né? Agora ele vai ter que fazer todo esse processo e fica atrelado àquele dispositivo. Assim, se você tem um iPhone ou se você tem um Android, tudo aquilo que tu comprou de aplicativos, etc e tal, você perde se você migrar para outro. Então, essa questão da concorrência, essa questão do mercado, acaba terminando por causa desse tipo de coisa, né? E sempre é esse mesmo processo, né? Você vai para aquilo ali por causa que é mais fácil, porque é melhor, porque veja, você tem 3.000 livros em apenas um negocinho, não precisa mais da grande biblioteca e tal. E quando você vê, tu tá com um serviço bosta, porque não existe mais a concorrência, né? O que tu tem hoje para concorrer com o Kindle aqui no Brasil? O Kobo? Não sei, né? É muito difícil. Vou pegar num tabletzão ali e botar. Se tu botar no tabletzão também, você vai utilizar o aplicativo do Kindle, né? Então tu continua preso na mesma coisa. É isso que tem a ver com o que ele fala do rentismo, porque a ideia não é mais aquela ideia idílica, né, de um capitalismo teórico de outrora, entusiasmado com criar novos produtos para vencer a concorrência, para possibilitar a evolução da própria concorrência e a evolução de mais produtos, e aí você vai ter acesso a consumo de alta qualidade com pessoas querendo sempre oferecer o que é melhor e mais em conta, e assim a sociedade vai para frente. Olha, é o seguinte, a gente tem um episódio que eu e Felipe Abel gravamos também só nós dois, no início desse ano, que está no Vira Casacas número 422. 422, a era do capitalismo chupim. Felipe, eu tenho muito orgulho daquele episódio, eu estava com muita vontade de falar muita coisa, e eu acho que a gente fez um episódio muito bacana ali. Eu vou retomar um só raciocínio para já ficar de convite eventual para quem quiser nos ouvir lá também. Eu acho que funciona muito em dupla com isso aqui que nós estamos gravando, aquelas ideias lá. E eu vou dizer de novo, cara, se em algum momento dos anos 90, sei lá, 2000 e pouquinho, alguém dissesse assim, olha, Felipe, tu não vai mais ter CD, e nem disco, e nem fita. Nós vamos ter uma biblioteca compartilhada online, onde você vai ouvir os discos dos seus artistas preferidos, todos vão estar lá e você não precisa da mídia física. Você ia me dizer, cala a boca, isso é uma maluquice. Assim como outra pessoa ia me dizer, o que é isso agora? É comunismo? Né? É União Soviética isso aqui? Pois é. A grande empresa, ela consegue, né, a empresa dessa era, a empresa que está adequada ao que o Varoufakis fala de capital de nuvem, ela consegue a proeza de usar esse mesmo exemplo e criar essa mesma carapuça para uma coisa que não tem nada de distribuição comunista, igualitária. Não, ao contrário. Eles conseguiram monetizar, capitalizar o acesso universal às coisas. Porque agora todo mundo não tem mais disco nenhum e todo mundo vai lá feliz pagar um negócio que vai fazer com que aconteça exatamente o que tu está falando do Kindle. Tem aquele velho post, né, do antigo Twitter que um cara reclama e diz assim, tá, mas e se o Spotify acabar de um dia para outro, como é que fica a minha biblioteca e os meus discos que estão lá? Não são teus, my brother. Nunca foram. Nunca serão. Então, vê bem, tu não tá pagando... Outra coisa que a gente comentou naquele episódio, né, que chega a dar nos nervos, né? Tu assina um serviço de streaming de filmes para dentro dessa plataforma ter alguns que tu aluga.
Porra. Não, e pior, tem alguns que tu compra. O que o cara comprou, na verdade, quando ele comprou a cópia, sei lá eu, das branquelas lá num serviço Telecine? Ele comprou um acesso que dá o direito dele ir lá e dar um play num negócio que está em algum lugar, né, que está em alguma nuvem, que ele passa a ter trânsito e viabilidade a partir de um código. Ele não comprou nada, tanto é que se o serviço acaba, o que ele comprou acaba também. Então veja, quando o Varoufakis fala dessa questão, né, da vassalagem, né, e desse proletariado de nuvem que é um grande vassalato, né, de alguma maneira, ele está dizendo o seguinte: agora a gente não está pagando cada vez mais caro por concorrência de inovações de bens de consumo. A gente está pagando para poder quase que sobreviver, quase que existir nessa realidade, porque a gente está pagando e gerando renda e não necessariamente lucro para essas empresas, porque criou-se um ambiente onde tudo que a gente faz está mediado por alguma coisa desses gigantes. E aí a gente acaba pagando, assim como o vassalo pagava lá para arrendar, para usar as terras, ele tinha que recolher uma parcela, né, da produção para o suzerano, para o senhor feudal, ele tinha que recolher alguma quantia para ele, e aí ele continua trabalhando, tanto para ele mesmo quanto para os outros que ganham dinheiro, Felipe Abal, dormindo. Não, e é muito engraçado, né? Ele usa exatamente essa questão até de como era a internet, toda essa questão, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: a internet democratizou muita coisa. Eu digo, cara, que bonito, alguém que ainda acredita nisso aí, sabe? Fiquei surpreso, assim, sabe? Mas ele chega a utilizar até o termo acumulação primitiva dos commons, né, de todos esses, né, isso que existia de compartilhamento, de tecnologia aberta, de dados abertos, de conhecimento aberto e de como isso foi cercado, né? Porque quando tu diz até, eu acho engraçado, Divan, né, tu vê a forma como a gente se expressa a respeito dessas coisas lá tá muito errada, né? Porque eu assino um serviço de streaming. Para nós que somos mais velhos, meu amigo, quando tu assinava uma revista, se tu cancelava a revista, cancelava a assinatura, pelo menos as revistas velhas tu continuava com elas. Meu sonho, Gabriel Divan, tá? Então se tem algum George Soros aí, diga assim, quero fazer um negócio legal pro Felipe Abal, é assinar aquele serviço de queijos mineiros, sabe, que tem assinatura de queijo pra te receber em casa, cara. Se vier o queijo aqui na minha casa, ele é meu, eu posso vender o queijo. Eu posso doar o queijo. Eu posso fazer o que eu quiser com ele por causa que ele é meu. Agora, o filme ali que tu comprou na plataforma, você não pode doar ele. Você não pode emprestar. Você não pode fazer nada porque não é teu. E dentro daquela lógica, eu falei pro Divan, eu digo assim, Divan, tu tem que ler esse livro, porque o Divan tava batendo sempre no negócio de nós estamos trabalhando de graça pelas plataformas. Né? E ele traz isso aí nessa questão de servo. Deixa eu só fazer um negócio aqui, Divan, que eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo. Ele vai chamar essas empresas, né? Então, do que seria o capital nuvem, né? Essa nova forma de capital que diferencia no quê? Exatamente na forma de comandar. Porque se o capitalista ele é o cara que só mandava, né, e só tinha influência no proletariado, no empregado dele, do trabalhador, agora esse novo capital ele muda e ele começa inclusive a formatar como as pessoas vão se comportar. Ele vai dar o exemplo exatamente da Alexa, né? Porque ele diz assim, você ensina ela e depois disso ela começa a te moldar também, né? Todo o algoritmo funciona dessa forma, né? Tu chega e começa a mostrar, né? Você entra numa rede social, você entra num Instagram da vida, começa a ver as coisas, começa a ajudar o algoritmo de que forma que tu do que tu gosta, do que te interessa, etc e tal, e daqui a pouco ele tá dizendo, então se você gosta disso, vê isso aqui também, né? Eu fico puto, Gabriel, com aquele negócio de Netflix que eu não assino, graças a Deus, tá? Que é assim, se você gostou do filme tal, você vai gostar também desses aqui. Daí tu viu um filme de mafioso, ele te mostra outros 300 filmes de mafioso.
É a morte da imaginação, é a morte do tentar outras coisas. Eu acho terrível todo esse negócio, tá? Então, como o Gabriel estava falando, a gente tem o capital nuvem, a gente tem os servos digitais, que ele chama, Gabriel? Acho que é, né? E o proletariado nuvem, que ele diz, não, é claro, tem gente que tá lá trabalhando ainda, tem o cara que tá, né, do galpão da Amazon, tem o trabalhador, né, que tá dentro das empresas e tal, como é o resto. Mas eu acho que tu queria falar alguma coisa nesse termo da acumulação primitiva do cercamento. É aí que tá, cara. E essa parte do livro, eu tô vibrando, porque eu tô concordando inteiramente com ele à medida que eu vou lendo, tá? O Felipe sabe, todo mundo que me conhece sabe, eu já falei no Vira Casacas várias vezes, né? Já faz muito tempo que eu tenho me dedicado a estudar, né? Coisas como o pensamento de Antônio Negri e Michael Hart, a forma como eles lidam com essa questão do trabalho, a forma como eles abordam isso. E eu acho que o complemento do Varoufakis, né? Ele vem de uma maneira tão mastigadinha, ele vem de uma maneira tão singela para explicar essas coisas que eu acho que casa perfeitamente. E nesse ponto eu acho que o livro do Varoufakis é irretocável. Porque, de fato, né, ele entra perfeito nisso aí, né? O Felipe me deu essa dica iluminada aí, como quem diz assim, ó, vai ter uma parte aqui que tu vai gostar muito do livro. E eu gostei de fato. Porque, cara, nós estamos trabalhando em função dessas plataformas. Quando a gente vai lá e vai pedindo coisas para uma Alexa da vida, ou para algum outro robozinho como esse, pelas tantas ele vai aprender coisas e ele vai me sugerir coisas a partir do momento que ele estiver com um nível de conhecimento acumulado suficiente para inclusive me conhecer, coisa que as plataformas, os algoritmos, as redes sociais já fazem. Ele simplesmente vai me oferecer coisas a partir de uma lógica que ele acredita que é boa para mim ou que ele acredita que é passível de me influenciar. De tal maneira que algoritmos, por exemplo, isso é uma coisa que lá no Assembly, né, o Negri e o Hart dedicam algumas páginas bem interessantes sobre isso. O algoritmo, na verdade, ele é uma materialização, Felipe Abal, do que o Marx falou no Grundrisse, né, do General Intellect. Né? É o lugar do acúmulo de conhecimento social, né? Todo trabalho, todo acúmulo de conhecimento, ele vai acabar configurando algum tipo de inteligência e algum tipo de sabedoria que vai partir para uma noção de uso comum. O algoritmo faz isso, de certa maneira, em uma versão bizarra. Porque ele é um gigantesco acúmulo de conhecimento alimentado pela gente, de tal maneira em que somos nós que estamos criando esse negócio. O cara reclama muito dos algoritmos, não sei o quê. Pois é, cara. Ele é uma gigantesca central de tudo que a gente faz, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente consome, de tudo que a gente dá bola, de toda e qualquer foto onde a gente para um pouquinho mais e presta mais atenção, de todo e qualquer vídeo ou Reels que a gente assistiu mais do que tantos segundos, de tal maneira que eu sempre dou esse exemplo para as pessoas. Quando chega no momento em que aparece na tela do teu celular uma foto e uma promoção de passagens para um lugar que tu falou anteontem que tu gostaria de ir, não é nenhuma bruxaria que tem alguém magicamente escutando no celular e tá botando para ti a foto como se fosse uma espécie de espionagem internacional. Não, é mais apavorante ainda. A gente lida com tanta informação trocada e com tanta predisposição a respeito de nós mesmos em relação a essas máquinas que estão trocando informações entre si num nível tão estapafúrdio que nós, Felipe, somos previsíveis. Nós somos previsíveis até demais. Portanto, o algoritmo ele chega a um ponto que ele não sabe que eu quero só comer sorvete. Ele quer justamente me oferecer o sorvete que eu estou pensando que eu quero e que dentro de uma cadeia de probabilidades muito grande, ele mesmo sabe que é flocos. Então, assim, ó, é uma coisa de outro planeta e, nesse sentido, o que o Varoufakis fala da gente estar trabalhando dentro dessa lógica de graça é muito, muito bacana. Mas aquela coisa do cercamento, eu acho legal essa comparação que ele faz também, porque a gente sempre situa essa questão do cercamento das terras comuns, que é quando justamente vai começar de uma vez por todas a transição feudal para um modo de produção rudimentarmente capitalista, a gente vai ter o quê? Não vai mais ter aquela produção para a subsistência do vassalo, que vai também legar a parcela rentista para o senhor e tudo mais. Não, a ideia vai ser cercar as terras comuns para evitar esse tipo de produção combinada de subsistência com o pagamento rentista, para tu poder fazer outra coisa. Sei lá, tu vai
criar gado? Tu vai plantar alguma coisa com vistas a comércio, exportação ou tudo mais? E é bem sintomático que, segundo o Varoufakis, isso aí tenha começado quando a gente começou a, entre aspas, mas não tão aspas assim, cercar os commons da internet, né? Aquela linha do tempo que ele faz, situando a internet inicial, que todo mundo sabe que é um projeto em larga escala militar, mas que durante muito tempo sobreviveu enquanto possibilidade, troca de informações rápidas entre instituições, inclusive universidades, e depois, inclusive, pessoas, membros, né, dessas instituições e tudo mais. Ele vai mostrar que ela tinha um potencial muito grande para ser um novo lugar dos commons, para ser um novo lugar onde todo mundo podia extrair alguma coisa e todo mundo podia ter algum nível de trabalho e algum nível de percepção ali reconhecida. Mas, rapidamente, a internet vai se transformando em outra coisa. Então, essa pessoa que ainda fala que a internet democratizou, olha, eu vou dizer que por uma parcela que corresponde ao tempo de vida da internet de uns 8,2%, talvez era possível acreditar nesse tipo de coisa, né? Hoje em dia, não só não democratizou, como a internet inteira está lastreada a partir de algoritmos que dizem respeito a essas grandes empresas que vendem para nós as nossas próprias preferências. Tem uma frase de um cara muito inteligente, que uma vez ele me falou essa frase, o nome dele é Felipe Sitolinhabal, e ele me disse assim: a Amazon, na verdade, é uma grandíssima empresa de logística. Cara, não pode fazer mais sentido. Mas isso é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender, né? Eu achei engraçado isso aí, Diva, e foi na época das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Que o pessoal começou a reclamar porque estava demorando muito as coisas para chegar, etc e tal, e disseram: mas a Amazon não é uma empresa de entrega. Eu digo, não, a Amazon é só uma empresa de entrega. Ela não faz mais nada além disso aí, né? Ela produz essas coisinhas ali, né? O Fire Stick, eu não sei o que, tarará, mas, de novo, é para te prender a um determinado serviço, é para te deixar restrito àquele determinado serviço. Absolutamente isso aí. Eu fico muito chocado quando as pessoas se deixam levar por esse negócio de ficar preso a um determinado dispositivo. Por quê? Para quem é mais velho também, se tem uma coisa que não existe é o too big to fail, tá? A gente já viu empresas que eram gigantescas, ainda mais na área de tecnologia, que de uma hora para outra elas simplesmente desaparecem, tá? Elas não existem mais. O que acontece com toda a tua biblioteca? O que acontece com todas as tuas playlists, tá? Vou dar um exemplo mais catastrófico, então, aqui, Diva, né? Tudo bem que agora a gente tem muita inteligência artificial que faz coisa semelhante, tá? Mas uma coisa que a gente usa muito na academia. E se uma hora o Google resolver que você tem que pagar para acessar o Google Acadêmico? Como é que fica para você procurar artigo científico? Muitas revistas agora estão se botando na métrica do Google. A gente está ficando cada vez mais presos a isso aí. E, de novo, assim, ó, rompe completamente, né? A gente já sabia disso, tá? Que o capitalismo leva a monopólio. A tendência do capitalismo é o monopólio. Mas agora é mais do que nunca e botando em risco muito os nossos bens culturais. Nossos bens culturais estão em risco. Por quê? Gente, o que acontece em termos de biblioteca? A biblioteca está refém de pegar e pagar serviços de assinatura de livros. E quem tem acesso a uma biblioteca virtual sabe muito bem disso que eu falei também. Essas coisas desaparecem. Elas somem de uma hora para outra, não tem mais aquele livro que você estava usando antes. Então a gente tem todo esse lance de estar se tornando completamente refém desse serviço. 2, o proletariado que existe é um proletariado explorado ao extremo. Se você vê qualquer relato de gente que trabalha num armazém da Amazon, quem pega e produz essas coisas, né, nos países em desenvolvimento, no terceiro mundo, as condições de trabalho que eles fazem um desserviço gigantesco em termos ambientais, porque, por favor, pessoal, assim, ó, por favor, você sabe o que eu e o Gabriel a gente pensa a respeito do negócio de não dá para fazer tal coisa por causa, né, dos impactos, porque a gente vive de forma hipócrita, sim, mas a gente tá num sistema hipócrita, a gente tá num sistema fudido, falido,
péssimo para todo mundo. Mas assim, ó, galera, o frete grátis da tua compra de R$20 no AliExpress, eu acho um absurdo tão grande, sabe? Tu pensar que tem uma coisa saindo da motherfucking China pra chegar na tua mão em cima de um container, Gabriel, isso aqui assim, me apavora, cara, sabe? E a gente acha de uma normalidade tremenda. A tua comprinha de 30 pila que tu fez na Amazon, chegando com frete grátis de São Paulo até a tua casa, a quantidade de gás carbônico que está sendo lançado por causa disso aí, são coisas que a gente... Eu não tô dizendo ninguém pra parar, eu não tô querendo cagar a regra pra ninguém, pelo amor de Deus, mas assim, ó, pessoal, a gente tá destruindo tudo, eles estão destruindo tudo, e a gente vive num negócio assim, ó, é uma hipernormalização. Adam Curtis, corre aqui, sabe? Porque assim, ó, é uma hipernormalização das coisas que a gente tem que ter pelo menos noção a respeito do que está acontecendo. E por fim, isso que o Gabriel cita, então a questão do servo nuvem, que ele vai chamar também. A gente está trabalhando de graça para esses caras. A gente está trabalhando de graça para eles. Quando tu faz a playlist no Spotify e tu compartilha com todo mundo para utilizar, quando a gente pega assim e coloca episódio do Spotify e a pessoa vai para lá, a gente está trabalhando para eles. O Vira Casacas não ganha nada desse pessoal. Você não ganha nada, a gente está fazendo tudo isso aqui de graça. A gente realmente tem que repensar várias coisas. Eu estou fazendo autocrítica aqui, Gabriel Divan. Olha, tem que fazer, porque é exatamente isso. Agora, tem uma parte também do livro que eu vou recomendar, eu vou elogiar bastante, é quando o Varoufakis ele explica como é que houve essa mudança e como é que ele coloca aquilo que seria a última martelada do último prego no caixão do que ele vai dizer que era o capitalismo, que não é mais, é quando ele explica a crise de 2008. E, cara, assim, ó, eu vou te dizer, eu já li aquele livro, o Big Short, do Michael Lewis, eu gosto muito daquele filme baseado nele também, né, A Grande Aposta, eu já li bastante coisa sobre isso, e eu vou dizer que eu acho que a explicação mais legal e a mais inteligível, a mais, assim, ó, mamão com açúcar, ladeira abaixo, é a do Varoufakis. Ele vai explicar aquela coisa dos derivativos a partir da sequência de vendas de produtos, que aliás são produtos algorítmicos, né? Porque nem exatamente as grandes agências, né? Eles sabem o que eles estão vendendo sob certo aspecto. E aí o cara vai comprar a possibilidade de ser um credor de uma parcela, de uma parcela, de uma parcela, de uma parcela, de uma dívida, que aliás não tem lastro nenhum e foi tudo na base do vai na fé, vamos meu filho, que a economia tá bombando, então dá-lhe. E aí é que aconteceu aquilo, né, cara? O que acaba acontecendo sempre é que as pessoas que compraram imóveis, por exemplo, e hipotecaram seus próprios imóveis para poder pegar mais dinheiro, para pegar mais derivativos, que são parcelas de dívidas de outras questões de outros imóveis que também não foram pagos, e baseados em hipotecas que também estão ali na hora da morte. Cara, esse tipo de coisa acaba culpabilizando o cliente imprudente e não culpabiliza toda essa rede de agências gigantescas que estão jogando com esse tipo de coisa e, inclusive, depois são salvas pelo dinheiro federal, são salvas pelo Fed, né? A gente já falou muitas vezes disso aqui, eu não vou ficar batendo na mesma tecla, mas é interessante como esses grandes jogadores aí, essas grandes figuras do grande capital, eles apostam tudo, né? E eles, com base na sua ousadia, com base na sua audácia, eles conseguem ganhar muito. Agora, quando eles perdem, eles olham para alguém, né? Que é tanto o grande money do Banco Federal, do Banco Central, quanto para nós mesmos, os clientes, e dizem assim, ó, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou falir aqui, alguém tem que fazer alguma coisa. Pois é. Essa noção que ele passa e a noção de como passou, inclusive, a ficar fácil para esses empresários do capital nuvem captarem dinheiro, captarem empréstimos a baixíssimo juro para poder crescer de uma maneira, olha, monstruosa, né, paquidérmica, para depois construir essa estrutura onde eles só vão viver de renda, onde as grandes inovações dele não são o carro-chefe, né? Cara, hoje em dia, né, a atualização de sistemas como o iOS e o Android,
eles existem como se fosse uma espécie de crueldade a mais, né? Eles vão fazendo isso para nos obrigar a nos livrar dos aparelhos antigos e a pegar aparelhos cada vez mais novos. Mas essas empresas, elas estão quase que nem a tua versão da Amazon aí, né? Eu diria que elas não vendem mais celular, cara, elas não vendem mais aparelhos. Elas vendem, primeiro, a nossa permanência no sistema deles, né? E o que elas prometem é um mundo incrível de possibilidades que estão lá a partir desse tipo de ingresso e desse tipo de permanência. Então eles estão ganhando, não é assim, olha, o lucro na produção do iPhone 48, não é esse o problema. O problema é tudo que a gente paga para todas as estruturas, né? É a Google que tem o Drive, os nossos arquivos, o nosso e-mail, o nosso mapa, né? A forma como a gente traduz as coisas nas línguas estrangeiras. Eles detêm toda a nossa planificação de onde é que a gente anda, o que a gente pede, o que a gente consultou e tudo mais. É a Amazon com a sua logística impressionante. São essas outras operadoras aí e esses outros conglomerados que vão lidar com tecnologia e tudo mais. É essa coisa do carro, é essa coisa da entrega da comida. Eles simplesmente permitem que pessoas usem o terreninho deles para poder trabalhar de verdade. E eles ganham com essa permissividade porque eles cresceram até um ponto em que eles são inevitáveis. Não tem um vilão aí que diz que eu sou inevitável? Pois é mais ou menos isso, né? E, Gabriel, tu lembra quando você comprava o pacote do Word? Quando você comprava um software? Quando era teu? Quando você não pagava mensalidade em todas essas coisas? É triste, porque eu passei a comprar essas coisas depois de velho, né? Porque eu não comprava nada. Mas é isso, cara. A gente às vezes comprava e não sabia, porque tu comprava o computador e vinha junto, e já tá embutido lá, aquele negócio, né? Agora, tem clientela fiel que precisa se manter com isso, precisa comprar os pacotes e tudo mais, né? E olha, do jeito que tá a carruagem, é muito fácil o Google dar um golpe mundial, né? É simplesmente dizer assim, ó, tá paralisado todo o serviço aqui. Cara, olha a quantidade de coisas que simplesmente vai pro brejo se o Google disser assim, ó, fechei. Não é uma questão de, putz, prejudicou aqui o negócio, fechou a minha lanchonete preferida. Não, cara, acabou a vida produtiva, né, do mundo inteiro por um período de uns 8 meses, assim, até a gente tentar entender o que vai fazer. Mas eu digo assim, ó, cara, tinha uma época que você comprava essas coisas para sempre. Né? Tu comprava um CD-ROM, né, o pacote do Office, essa versão aqui é sua. Hoje você tem que assinar. O pessoal que lida com Adobe, né, que lida com todas essas coisas assim, ó, é tudo em modelo de assinatura. E pior, Gabriel, as coisas estão vindo assim também, né? Tem a famosa internet das coisas agora, que tua impressora não funciona se você não pagar determinada coisa. Teve um carro... o que a BMW, eu acho que foi que tentou fazer uma época que daí tinha o aquecimento de banco do carro, tu tinha que pagar uma mensalidade. Ah, tá. Tu assinou bunda quente, então, é isso? Bunda quente. Pacote bunda quente, tu tinha que ter ali pra poder usufruir do negócio. A Fernanda Lima, junto com o Rodrigo Hilbert, no carro que faz massagem, será que ela assina a massagem carro fálica? É claro que o pessoal se revoltou e daí eles voltaram atrás. Mas assim, ó, uma coisa agora que tá muito possível de fazer com esse negócio dos carros autônomos, Divan, é o seguinte, ó, tu não paga a parcela do teu carro e ele dirige pra frente da tua credora, né? Para lá na frente da Caixa Econômica Federal, para teu carro e diz, você não vai mais usar. Não, mas ele fala isso, as possibilidades de desligamento remoto do sistema do carro, no caso da Tesla, por exemplo, né, cara? Cara, é uma coisa muito maluca, velho. É uma coisa muito assustadora. E é justamente por aí, né? A ideia é pagar para participar de um mundo que eles nos obrigaram a ter como inevitável, em termos de participação. E todo o componente de vida e trabalho que está embutido nesse tipo de coisa. Mas tem um negocinho que eu queria comentar, que eu acho que aí reside uma coisa. A gente tá elogiando bastante, porque o livro é realmente bacana, né? Ele tem muita coisa legal.
Mas tem uma coisa que me incomodou, que é quando ele situa essa noção de que acabou o capitalismo e agora virou uma outra coisa, e ele tenta dar outros nomes, né? Ele fala assim, ó, eu poderia chamar de cybercapitalismo, hipercapitalismo e não sei o quê, mas eu vou chamar de feudalismo. Aí ele dá os motivos dele, falando do negócio do rentismo, falando do negócio da troca de figuras, né? E dos termos que ele quer emplacar, mas ele situa uma coisa que me deixou um pouco incomodado, porque ele fala assim, ó, o capitalismo não visa mais o lucro. O lucro não é mais um mote central das pessoas quererem inovar e quererem dominar fatias de mercado. Porque o lucro era a coisa central do capitalismo. O lucro. Cara, é aquilo que eu tinha dito antes, né? Não vou eu ensinar para esse homem, né? Noções de economia, né? Eu não sou capacitado para esse tipo de coisa. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque assim, ó, vamos supor, tá? As pessoas, elas confundem muito comércio e tentativa de obtenção de lucro com o capitalismo em si. Cara, comércio e lucratividade são coisas que existem desde que o mundo é mundo. Muito antes de haver uma configuração capitalista, né, do modo de produção e da economia, já havia comércio e lucro. Então, capitalismo não começa quando tu tem comércio, porque isso aí sempre existiu. A questão é, imagina assim, ó, vamos supor que, sei lá, eu tenho uma fábrica de violões, tá? Eu fabrico violão, tá? Beleza. Então eu pago matéria-prima que vem de alguns lugares, especificamente, né? A madeira para o violão, é o nylon para as cordas, é uma madrepérolazinha bonita para os trastes ali, né? E tudo mais, tal. Vamos dizer que eu pago então 20 unidades de alguma coisa, de alguma moeda, né? Para matéria-prima, e eu pago 60 para os meus operários fabricarem violões. Então eu paguei, né, 80 para que eles me deixassem com uma produção de violão. E aí eu vou vender violão para Felipe Abal, que tem uma loja de instrumentos musicais. Eu vou vender o instrumento para Felipe Abal, vamos dizer que por 100. Daí eu tiro uma margem de lucratividade em relação àquilo que eu estou gastando. Bom, Felipe Abal, na sua loja, que era um shopping muito prestigiado, numa zona, né, de alto padrão da cidade, ele vai vender este violão por 190, né? Ou seja, ele vai tirar sua parcela de lucratividade também. Isso aí, meu caro amigo, é tu colocar o lucro como o motor de funcionamento da questão da circulação. Só que se a gente pensar capitalismo na versão marxista, que é a versão, inclusive, da qual o Varoufakis parte também, a gente vai ver que não é uma questão de circulação onde há lucro como geração de valor. A geração de valor, ela está justamente na mais-valia em relação ao trabalho, né? O antagonista do capital é o trabalho. Então, o que acontece? Se eu pago 20 pela matéria-prima e pago 60 para os meus empregados, a grande sacada aqui do Marx foi elucidar a questão de que o grande problema é esse trabalhador estar alijado de meios de produção, de subsistência, de tal maneira que o que ele tem para vender enquanto mercadoria é a sua força de trabalho, correto? Perfeito. Tá. Então, força de trabalho não é uma questão de troca como você quando comprava o pacote do Office, vinha um CD, e aí você tem um CD na mão e os caras têm o preço do CD e assim por diante, né? Não, força de trabalho é um tipo sui generis de mercadoria, porque você não faz simplesmente uma troca elas por elas e pronto. Você troca uma contratação do emprego da tua força para receber um salário fixo. E a jogada vem justamente quando tu não vai parar de trabalhar. O funcionário do Gabriel, ele não vai calcular assim, ó, olha, eu recebo tantos reais aqui por mês, e isso seria o equivalente, misturando matéria-prima com venda e não sei o quê, isso seria o equivalente a 1,5 violão por dia. Então, num dia como uma terça-feira, eu vou fabricar um violão e metade um outro e vou parar, e vou para casa, porque eu já trabalhei o suficiente para ganhar o meu salário. E amanhã eu volto e faço mais 1,5 violão. A gente sabe que não é assim. O cara vai produzir, o cara vai trabalhar no tempo contratado da jornada e ele vai produzir, sei lá o equivalente a 6 violões. Então eu estou pagando um salário equivalente a uma venda de força de trabalho que, trocando taco a taco, me daria menos violões, mas eu estou ganhando mais violão. É aí que está a geração do valor. A mais-valia ou o mais-valor, ele reside no fato de que o trabalho acabou produzindo um excedente que eu posso vender e que eu posso, inclusive, fazer com que seja objeto de lucratividade, no sentido de ganhar mais dinheiro e reinvestir mais o capital. É assim que o dinheiro vira capital, não é com o lucro. Então, quando o cara me diz assim, ó, as empresas não visam mais lucro,
Porque o que importa não é mais lucro, o que importa é a renda. Portanto, eu acho que mudou de nome e não é mais capitalismo. É aqui que eu acho que está o grande erro do livro, cara. Porque ele está dizendo que uma forma da gente ganhar e acumular mais agora, que é a principal desses grandes players, que seria o rentismo, isso substitui o capitalismo e isso faz com que a gente volte para o que era antes com requintes de crueldade tech, né? Que seria o tecnofeudalismo que ele está falando. Mas, velho, é aquilo que eu vou dizer de novo. Essas coisas elas não substituem, elas se acumulam. Elas se acumulam, porque tem rentismo da terra no capitalismo também. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo é um capitalismo que está buscando, em outros elementos, uma forma de aumentar a possibilidade acumulativa. Não é que acabou o capitalismo e começou um feudalismo de novo, né? Cara, senão assim, ó, é muito maluco tu me dizer que, não, isso aí já não é mais capitalismo. Tá, cara, então é isso, quer dizer, a única coisa que tu vislumbra e outra coisa, dizer que os caras não querem mais lucro agora? Pelo amor de Deus, é claro que querem lucro. A questão é que o grosso, né, a grande fatia do bolo está sendo tirada de outro lugar como praxe, né? Está sendo tirada enquanto experiência, enquanto mote agora, de outro lugar. Mas dizer que não tem mais capitalismo porque agora os caras não querem mais lucro, bom, em primeiro lugar que querem. Segundo lugar que tem também. Talvez não seja o principal efeito, porque eu tenho dificuldade de definir capitalismo como a necessidade ou a vontade de obtenção de mais lucro, né? E não ao contrário, a questão de possibilidade de acúmulo via mais valor. Não, eu assino embaixo do que tu tá falando, Divan. Eu acho que é a grande sacada do negócio. Quando ele chega nessa parte que ele diz assim, eu poderia chamar de cybercapitalismo, eu diria, se tu tivesse feito isso aqui, eu tava assinando embaixo aqui do teu livro também, assim, e a gente acompanhava, talvez, né, acrescentava algo, tirava algo, assim, mas eu diria, porra, tá irretocável, sabe? Não, irretocável não, que o senhor disse que vai mudar, né, enfim. Mas está muito bom, Varoufakis, parabéns. Mas tanto que, né, é engraçado que ele passa, tipo, até o capítulo 5, sei lá, explicando a tese dele, e depois ele gasta todo o resto do tempo batendo em por que é feudalismo, por que é feudalismo, né? Então, assim, eu acho perfeito de ver o que tu falou, né? É exatamente essa questão. Me parece exatamente uma questão mais triunfal do capitalismo. Tu conseguir, inclusive, ter, além do trabalho assalariado, um trabalho gratuito, que é genial, é do mal, mas é genial, mas não que isso tenha feito uma substituição da forma como ele falou. E mais grave, cara, aquilo que a gente tocou durante o programa com a Tati na semana passada, cara. Isso limita um horizonte de imaginação, o que é péssimo. Porque se eu digo que o que a gente vive agora é um tecnofeudalismo, me parece que, de novo, o que a gente vai poder exigir de futuro é um novo capitalismo. Porque ele seria mais humano, sei lá, ele seria menos extrativista do que essa nova forma que existe agora. Então, a gente luta por quê? Né? Pelo quê? Ah, não, agora a gente deu um passo para trás, só que com computadores. Meu velho, mas se for dessa maneira aqui, a gente está completamente perdido. Não concordo com ele, eu acho que é um capitalismo com esteroides, mas ainda é o bom e velho capitalismo, o mau e velho capitalismo. E eu não sei, Gabriel, assim, de repente foi aquele lance dele exatamente de ter uma sacada de um novo nome, de botar um novo conceito na roda, que, cara, ele gasta muito tempo tentando justificar o negócio e não fechou pra mim, né? Ele começa no capítulo 2 a falar a respeito das coisas, e daí ele usa coisas muito, muito comuns pra gente. Acumulação primitiva, eu quero falar capital nuvem. Beleza, capital nuvem, vamos lá, né? Vou denominar aqui as pessoas que não recebem salário como servo. Vambora, não tem problema. Proletário nuvem, ok, vamos lá. Agora, feudalismo, Gabriel, aí não me pegou não, cara. Aí eu acho que historicamente é anacrônico, para horizonte de imaginação é ruim, e nos aspectos de lucro, renda, capital, mercadoria, né, apóstrofe, eu não vejo grande modificação, não. Pois é, cara, essa é outra coisa que eu queria falar, porque o Varoufakis é tão bom em diagnosticar a transformação da exploração do trabalho hoje.
a análise que ele faz de como é que a gente virou servo, né? Ou vassalos, né? Ou até empresas viraram empresas vassalas de outras empresas. Eu acho essa apropriação que ele faz, eu acho que é certeira, cara. Vai assim, ó, vai direto no alvo, ele vai muito bem. Só que parece que ele esquece uma questão que é básica, velho. Tudo isso se dá a partir de uma nova forma de explorar trabalho. Tudo isso se dá a partir de uma noção, aquilo que ele fala da algoritmização e tudo mais, é uma coisa que tem muita gente há muito tempo falando, cara, né? Aquela corrente dos neo-operaístas, né, vai falar bastante disso, desse tipo de trabalho, né? Tem uma coisa que vai ter a ver até com uma das dicas culturais que eu vou dar. Hoje eu vou dar uma dica, inédita, Felipe Abal, uma coisa que eu nunca faço aqui, e vou dar outra meio cabeçuda, né? Mas que na verdade é boa de ler também, é bem agradável. Mas falando então dessa questão que tem a ver com uma das minhas dicas culturais, né? Eu vou vir de novo lá com o Antônio Negri, tá? Quando ele faz o seu estudo a respeito da transformação da lógica da exploração do trabalho, ele, entre outras coisas, ele parte de dois casos, duas análises muito bacanas, né? Ele vai estudar nos anos 80 para os anos 90 lá, a questão da fábrica da Benetton, na Itália. E ele vai mostrar como a noção, né, do que é fábrica, num sentido técnico, num sentido teórico, ela precisa ser remodelada e recuperada. Por quê? Porque a própria Benetton trabalhava com toda uma esquemática que não só era ajudada por uma rede de outras fabriquetas e outros pequenos polos produtivos, quanto também da forma de franqueados e tudo mais. Não era só uma questão que facilitava. Ele chega à conclusão de que a fábrica, né, a planta da Benetton está espalhada, quiçá por toda a Itália. Porque era um esquema dependente daquilo para que pudesse dar certo, para que pudesse justamente crescer e com lucratividade. Então não é só uma questão de, eu conto com um esquema de franqueados lá que me dá uma favorecida. Não. Era inteiramente dependente disso. O esquema funcionava a partir daí. Então ele descentraliza o conceito de fábrica. E depois, né, juntamente com outros pesquisadores, com o Lazzarato e com uma turma lá de gente que estava lidando com isso, eles vão pesquisar justamente a questão de um polo comercial de Paris, né, que vai lidar com vestuário e com uma série de coisas que daria para pensar que é um grande centro de comércio popular, né, num certo sentido, mas ele vai mostrar como as outras estruturas, né, que vão de trabalhos e entregas e serviços e mecânicas paralelas vão acabar ajudando e consolidando aquilo lá. Então não é só um lugar que tem externalidades, digamos assim. É um lugar que depende de uma estrutura que está espalhada e depende de muito mais gente trabalhando em vários sentidos da palavra do que normalmente se poderia ter. E aí que vem esse conceito que a gente pode chamar de fábrica social, né? O operário social, quer dizer, tá todo mundo aqui trabalhando e tá todo mundo aqui colaborando para alguma coisa, no sentido de manter essa estrutura. Eu costumo usar aquele exemplo do que as pessoas falam, por exemplo, que é racismo no sentido estrutural. Porque é isso, né? O que é o racismo estrutural? É toda uma série de práticas, é toda uma série de mentalidades, conhecimentos, de todo um jargão onde está todo mundo inserido, que a gente faz com que certas coisas sejam normalizadas, porque é uma coisa que está estruturado. Assim como os privilégios e preconceitos, eles estão estruturados em todo o funcionamento social. Então o trabalho hoje é um trabalho em vários sentidos. Não só nós trabalhando diretamente para o algoritmo, como fazemos uma pesquisa ou quando compramos uma passagem aérea. É a gente trabalhando também naquele sentido que a gente já conversou, nas redes sociais. A gente transformando um assunto em trend, a gente transformando uma coisa em um tópico relevante, a gente aquecendo a discussão em torno de um tema, de uma foto, de uma pessoa, de um, sei lá eu, né, de um escândalo, de alguma coisa assim. Tudo isso aí é trabalho. Tudo isso é trabalho no sentido de fazer com que haja, né, um dispêndio e uma acumulação de energia e de interesse em algum lugar, que em algum momento, puristas, não se preocupem, em algum momento vai ser trocado por dinheiro por alguém, tá? Para não parecer que nós estamos falando só de, né, especulação e vontades e desejos. Não. Isso aí vai ser trocado por dinheiro por alguém. Nem que seja alguém que vai diretamente se aproveitar de o seu nome ter entrado em trend, de você ter virado moda, de você ter algum produto. Olha o morango, cara. Olha o morango caramelizado esse aí, né, com a casca dura, que de uma hora para outra virou um item de consumo amplamente,
cobiçado por todo mundo. E isso tem a ver com trabalho, filha da puta mente, trabalho de todo mundo que ficou o dia inteiro falando pro bem, pro mal, falando que quer comer, falando que gostaria de fazer, falando que perguntando onde é que tem, falando que é uma bobagem, falando que é um meme ridículo, falando que não sei o que. Parabéns, você que passou uma semana xingando o Morango do Amor, você é um dos que mais contribuiu para que o Morango do Amor ficasse um sucesso, uma coisa que surgiu do nada, que foi inventado de uma hora para outra e chegou num momento em que as pessoas acordavam com a boca salivando porque talvez tinham sonhado com o Morango do Amor, porque já dizia o nosso guru, né, o nosso patrono aqui, né, o capitalismo ele entra até nos sonhos da gente. Então, vê bem, trabalho, cara, é a base de todas essas coisas aí, inclusive o trabalho do servo, que é uma nova forma de exploração que ela é consentida. Não é como dizer que o escravo é... Não. É ao contrário. É um tipo de servidão onde você, inclusive, se insere e você precisa se inserir caso queira alguma coisa. Eu acho que esse cara, quando ele escreve tudo isso, parece que ele desvaloriza a noção de exploração do trabalho como essencial aqui, porque parece que ele não está enxergando a potencialidade desse conteúdo inteiro, que é trabalho também, né? Então, aí reside um dos furos também. A ideia de que o cara está falando de feudalismo como quem diz assim, olha, acabou o capitalismo, e o que veio? Veio uma coisa que já existia antes, só que numa versão cyber. Então, por que não chamar de capitalismo numa versão cyber também? Porque, repito, e a gente já falou isso aqui mais de uma vez, todas as coisas do capitalismo continuam. Eu não vi desaparecer nada. Perfeito. E Divan, ali no final, ele vai fazer a proposta dele para sair do tecnofeudalismo. Tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Porque assim, ó, teve um ponto em específico que me fez meio... Eu vou ser bem sincero aqui, eu gosto muito de riscar o livro e coisa para botar, né? O que eu acho importante, e meio me bateu assim um desânimo de seguir, né? Porque ele fala assim a respeito de como o tecnofeudalismo acabou com a questão da união que existia e tal, e dele me bota hoje a luta de classe foi substituída pela política identitária. Eu digo assim, ai meu velho, preguiça desse tipo de coisa. Mas enfim, eu gosto quando se faz uma proposta, por mais que eu não concorde, que eu acho que é inviável, qualquer coisa do gênero, precisamos de mais disso, né? Bota a cara, taca uma proposta, faz um negócio, mas não tem como, coisa... vamos imaginar, vamos pensar em outras coisas. O que tu achou das propostas do Varoufakis? Cara, eu gosto que, assim, ele tem uma tara explicativa, ele é o palestrinha, né? Porque ele explica o capitalismo para sua filha, ele explica como é que o capitalismo foi derrubado, mas foi substituído por uma outra coisa mais perversa ainda para o seu pai. E no final do livro ele explica uma coisa para um cara num pub, né? Ele conta a história de que um cara num pub um dia perguntou para ele, tudo bem, cara, e o que a gente tem que fazer então? Qual é a solução? E ele não quis responder na hora, né? O que eu acho educado, né? Eu acho que ninguém no pub tá querendo ouvir palestra de 3 horas do Varoufakis, né? Sobre o que ele pensa, né? Do Uber comunitário e da internet compartilhar e tudo mais. Só que aí ele leva pro coração as coisas, né? Ele diz assim, ó, agora eu vou responder o amigo aquele do pub, sim. Tu bancou o covarde aí, meu, porque tu foi pra casa e escreveu 3 capítulos inteiros pra... que é isso? Só um pouquinho que eu vou escrever aqui capítulo pra ti. Eu vou responder, só não vou responder agora, eu vou responder em casa, fica frio. Pois é, mas brincadeiras à parte, ele tem esse vício, né, essa coisa meio maniática de dizer assim, vou explicar como se eu estivesse falando com aquele amigo, aquele dia, não sei o quê. Tá, bom, também concordo, o cara tem que ter propostas. E o cara desenha, e eu acho que ele abriu um flanco, né? Ele se permitiu se botar numa posição muito frágil para as críticas, né? Porque ele diz que ele vai dar mais ou menos uma solução técnica que ele tinha inventado num exemplo de ficção, né? Que ele escreveu, né? A respeito de um possível futuro. Então, quer dizer, ele inventou um mundo, né? Num roteiro de ficção, né? A partir de um outro escrito dele, e agora ele pegou aquele mesmo mapa, aquela mesma ideia e botou uns termos mais técnicos. Mas, cara, eu também vou te dizer, eu também fiquei meio chateado ali no final, porque a gente tem que imaginar coisas e ele fez o seu exercício, ele fez a sua contribuição. Mas, cara, parece que ele está querendo propor as soluções para tudo que ele está dando como terríveis, gigantescas, impenetráveis. Ele está dando soluções que são as soluções daquele velho
tão ingênuo assim, que ele identificava no próprio pai em relação ao comunismo antigo. Ele tá falando de uma cyber luta de classe à moda antiga, mas para enfrentar esse panorama que ele tá o livro inteiro construindo como, né, invencível. Temos que ter um sistema de internet. Ele quer, tipo assim, uma Wikipédia, né, global, paga a preços módicos para todo mundo sustentar a rede de bons profissionais que vão disponibilizar informação, assim como os bons jornais do mundo, que ele vai ler as notícias não nas redes e nos algoritmos, mas nos jornais, que ele vai pagar uma quantia ínfima, mas que o mundo inteiro vai sustentar a partir dessa rede de colaboração. E aí vai ter também... Eu adorei o Uber do bem, né? Ele inventou o Uber do bem, né, que vai ser basicamente o Uber que não vai estar atrelado a uma grande plataforma, e sim a uma pequena cooperativa e tudo mais. Cara, todas as ideias eu adoraria viver num mundo em que elas se concretizam, né? Mas eu acho que ele pinta um monstro de uma maneira tão gigantesca, né? Ele desenha o Cthulhu, né? E a gente é uma criaturinha desse tamanho na frente do monstro. E aí no final ele dá uma solução assim, ó, basicamente depende de nós, né? E a gente se une, dá as mãos, e eu não sei, cara, né? Ficou meio gozado aquele negócio do final ali. É esquisito. Mas enfim, depois tem todo um glossário, tem todo o negócio. Gabriel, não sei se tem mais alguma coisa, eu acho que a gente explorou bem aqui os conceitos dele e coisa, e, de novo, né, se a galera quer falar mal, quer falar qualquer coisa, pega o livro do cara, vale a pena, é uma leitura que vale a pena. De novo, pessoal, vale a pena ler, é um interlocutor que vale a pena ter, é um cara que, apesar dele ficar o tempo todo rançando, né, porque os comunistas, não sei o quê. Claro, isso aí também deve ser várias alfinetadas políticas, né? A gente sabe que o rolê do Syriza não acabou bem na Grécia, né? Houve quem, de bom coração, com esperança no peito, Felipe Abal, não apoiou aquela jogada do Syriza, pelo amor de Deus, né? Parecia, né? Tá aí o homem, tá aí o cara, tá aí o partido. O sonho acabou muito rápido, né? O Syriza, né, ficou amargo muito rápido. Eu acho que ele tem um certo ranço, mas ele fala muito mal também, né? Os comunistas e a visão dos comunistas também. Meu pai foi preso pelos fascistas, mas teria sido preso pelos comunistas, assim, tipo, umas coisas, meu amigo. Ele joga assim, ele é muito mais marxista raiz do que sabonete, mas ele dá uma sabonetada em vários aspectos ali, né? Tudo bem, né? É um globetrotter, né? Estamos falando de um cara que tá por aí, ele dá suas palestras, ele vende seus livros, né? Enfim. Mas, cara, justamente, né? O livro vale a pena de ser lido, eu digo de novo, é um interlocutor que vale a pena, é um cara que vale a pena você, inclusive, criticar, né? No sentido de que vamos jogar a discussão pros bons, né? Vamos debater com os bons, vamos debater as ideias dos bons. E outra, ele faz uma coisa que é bem estratégica, se você for pensar bem, né? Ele joga as possibilidades de resposta dele lá na frente para justamente dizer, bom, é isso aí, cara, eu tô imaginando, né, o mundo ótimo, eu tô imaginando o que seria, né? Agora vamos tentar chegar lá, né? Eu acho que não faz mal, embora seja uma parte do livro que dá uma baixada na bola, não faz mal ele jogar tão na frente assim a perspectiva. Mas é isso, vale a pena ler, nós não estamos ganhando nada nem dele, nós não estamos ganhando em dracmas, né? Nós não estamos ganhando nada da editora, a gente só leu o livro e queria comentar com vocês. É basicamente isso. É isso aí. E como bons hipócritas, se você clicar no nosso link lá daquela merda daquela loja lá, a gente ganha um soco. O grande galpão da logística, né? Se quiser comprar o livro a partir do grande galpão, quer comprar o livro do Careca a partir do grande suzerano, que é o outro Careca, né? Então vai lá, vai no link. Falando em link, Felipe Abal, dicas culturais para além, né, essa grande reflexão que a gente faz aqui. Esperamos que a gente estimule pessoas a debaterem, a enfrentarem essas questões e mesmo a lerem o livro do Yanis Varoufakis. Mas vamos para as dicas aí. O que tu tem aí de dica pra gente? Pois, Gabriel, eu estou na minha saga de ver coisas velhas, ver coisas antigas, porque elas são muito melhores, e eu assisti um filme que poderia ter sido, né, era um furo na minha história de cinéfilo, e eu corrigi ela e eu cheguei à conclusão que é um filme de 1962 que poderia tranquilamente ter sido feito pela A24. O nome do filme, em português, ele é O que Terá Acontecido com Baby Jane?
eu não tinha assistido ele ainda, porque sempre fiquei aquele negócio meio, poxa, né, John Crawford, Bette Davis, será que é legal? Velho, é um filme de terror, tá? É um filme de... Hoje em dia chamaria de terror psicológico esse troço. Tem aquelas cenas que vão te deixar completamente constrangido, descaralhado da cabeça. É muito engraçado que o filme tem 2h15, Gabriel, e passa muito rápido porque sempre tem alguma coisa acontecendo. A Bette Davis está sensacional como a Baby Jane, assim, eu fiquei meio assombrado por ela por algum tempo, né? E tem um plus, né, cara, que se depois tu vai atrás e tu vai olhar das tretas que tiveram entre a Bette Davis e a Joan Crawford, o filme fica mais interessante ainda. Ele é preto e branco, né, mas até teve a possibilidade de ele ser feito colorido, mas não quiseram, né, resolveram fazer ele em preto e branco mesmo. Ele é uma delícia, cara, ele é um filme assim, ó, que poderia ter sido gravado agora e seria ótimo. Quando eu assisti, eu digo assim, ó, velho, todo esse negócio de Pearl e tal, é isso aqui. É isso aqui. Esse filme poderia ter sido um filme da A24, tranquilamente, com todo o ódio que eu tenho da A24 por causa do que ela fez pro mundo, né? Mas é muito, muito, muito legal. Então, assim, ó, assista filmes velhos, tá? Assista o que aconteceu com Baby Jane, que vale a pena. Não, e além do filme ser magnífico, cara, magnífico, como disse o Felipe, né, o cara sabe das tretas, fica melhor ainda. Aquela série do Feud, né, da Joan Crawford contra a Bette Davis, que mostra os bastidores da filmagem, cara, assim, ó, dá vontade de dizer assim, ó, assiste a série antes, ou lê alguma coisa sobre antes e depois vê o filme, porque assim, ele fica mais magistral ainda, cara, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. De caça. E, bom, eu não sei se ele seria feito pela A24 ou não, porque a A24, né, ela conquistou muita gente e muita coisa, né? Aí depois ela disse assim, tá, agora tanto faz, né? Ela fez um dumping no mercado, né? Quer dizer, todo mundo espera o filme da A24, aí nos últimos anos só vem merda, tal, e aí os caras, pois é, né? Você nos adora mesmo assim, né? É o boy lixo, né? Enfim. Cara, eu tenho 2 dicas aqui. Uma delas eu falei, né? Eu acho que quem gosta de estudar essa questão desse tipo de crítica e configuração da questão, principalmente do trabalho e do capital, né, nessa nossa era, tem uma dissertação de mestrado que está disponível, né, uma dissertação de mestrado na FEFELESH da USP, que é do Jefferson Viel. Esse cara, né, o nome dele me instalou quando eu estava pesquisando algumas coisas, porque eu já tinha visto em algum lugar. Daí eu fui ver, claro, é o cara que trabalhou com algumas traduções das obras do Antônio Negri, né? E ele tem uma dissertação que o título é A Formação do Conceito do Trabalho Imaterial na Filosofia de Antônio Negri. Cara, muito legal o texto. Um texto que ele serve para introduzir, né, quem não está familiarizado com essa discussão. Ele complementa muita coisa e arredonda muita coisa para alguém que já está familiarizado. E outra coisa, eu acho que tu vai gostar muito de ler, porque a primeira parte é toda falando de como é que foi o movimento operaísta em relação às possibilidades de novas lutas para além da questão tradicional sindical, que fala das greves, né, principalmente a grande greve da Fiat, e como é que o operariado italiano nos anos 60 se movimentava. E, em algum momento ele é quase que um relato histórico. Aí depois ele começa a trabalhar com essas noções de trabalho imaterial e a forma como o Negri desenvolve isso. Olha, bem legal essa dissertação. Vai lá no nosso link, lá no viracasacas.com, nós vamos deixar lá linkadinho, bonitinho, porque vale a pena. E a outra coisa que eu queria dizer, Felipe, eu estou enchendo o saco de todo mundo com essa dica. Todo mundo que eu encontro analogicamente nos últimos tempos, eu estou enchendo o saco com essa dica. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui. Eu até já embarquei nas vezes, né? Porque essa é a frase, né? Esse bordão é do Carapanã. Mas eu vou indicar um jogo. Olha aí, eu vou indicar um jogo. E atenção, né? Em homenagem a os nossos queridos amigos do Regras do Jogo, Patrô e FH, pasme, excelência, eu vou indicar um jogo novo. Essa fugiu, né? Fugiu do meu personagem, né? Fugiu do meu script usual, né? Jogo novo? Eu sou o cara do retro gaming, né? Eu sou nintendista, né? Mas assim, ó... Agora tu vai dizer que é de graça também. É de graça, cara. Quer dizer,
É assim, ó, é tipo a esquema vira casacas, tal. Ele tá de graça, mas você pode contribuir, né, pra dar uma moral pra galera. Então, veja bem, não é jogo, né, Felipe? Não vamos tão longe, né? Eu não vou indicar jogo assim, Call of Duty, Black Ops 6, Rainbow Six, Hideo Kojima. Não, peraí, não vamos se respeitar, não é bem assim. É óbvio que é um jogo retrô, né? É um jogo novo, mas é um jogo retrô. O que acontece é, Vile Exhumed, ele estava disponível na plataforma da Steam, quando foi mais um dos alvos daquela campanha, né, que tem feito muito barulho aí nos Estados Unidos, principalmente, para tentar desmonetizar, principalmente trabalhadores e trabalhadoras de conteúdo adulto, de conteúdo sexual e tudo mais, né, um moralismo do caralho, né, eu não vou nem discutir esse tipo de coisa aqui. Conseguiram fazer com que Visa e Mastercard deixassem de entregar pagamentos para quem oferece esse tipo de conteúdo, esse tipo de trabalho, né? Uma cruzada moralista eficaz, vamos dizer assim, infelizmente, e essa mesma galera conseguiu que o jogo Vile Exhumed fosse retirado da Steam, porque ele era muito violento, porque era isso e aquilo, porque ele era misógino, porque não sei o que, blá, 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 blá. Cara, o jogo é sobre isso. O jogo é uma grande crítica a isso. O jogo é um tapa na cara no que diz respeito a isso. E eu não preciso dizer, né? Essa galera aí é tipo aquela coisa lá, né? Da adultização das crianças e tudo mais. É engraçado que os caras que mais falam mal, né? Geralmente são os que estão envolvidos, né? Um bagulho meio o som da liberdade, né? Mas enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, eu quero falar do jogo. Ó, você vai jogar um jogo que pode ser baixado, e a coisa mais creepy, entre outras, do jogo é que ele vem num arquivo .exe, né? Isso aí dá um medo desgraçado, né? E você vai baixar esse jogo e vai jogar, e ele, na verdade, ele é uma emulação de um computador de um cara bastante problemático no que diz respeito à misoginia, à violência e tudo mais. E você não tem instrução, Felipe Aval. Então você vai entrando nas páginas ali que o cara prefere. É uma experiência assustadora também, porque você vê o que era a internet de 1999, né? Então o cara vai entrar em links, vai entrar em mensagens, vai acessar e-mails, você vai descobrindo senhas conforme você vai cruzando informações. É um jogo analógico, mas vai contar com bastante imagem, vai constar com alguns vídeos lá, e você vai descobrindo coisas, principalmente descobrindo algumas coisas bem ruins que o dono do computador que você está mexendo andou fazendo. Cara, experiência incrível, assustadora, desconfortável. Meus parabéns, né, para a Dread XP, né, que é a produtora do jogo, e para a singela moça apelidada de Cara Cadaver, que é a produtora e a idealizadora do jogo Vile. Muito legal. Baixe o Vile aí, porque eles mesmos querem. Nós não admitimos, diz eles, que o nosso jogo não seja jogado por causa de uma questão, uma treta como essa. Então, a gente vai botar de graça. E eles botam lá, e você vai no nosso link lá no site viracasacas.com e você acessa também a forma de baixar o Vile. Perfeito, Gabriel. Perfeito. Vamos para os nossos vivas, salves? Vamos dali, que tem gente que merece vivas. Bem, vamos lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, só nós dois, terminado o episódio, hora dos vivas, hora dos salves. Tem alguma coisa aí pra nós? Tenho sim, Felipe. E nós vamos começar então com salves pro Elias Marucci, advogado, hein? Elias Marucci, advogado. Esse é o nick, né? Sabe como é que é? Muito bom. Elias, no mundo em que a gente está vendo Chapeuzinho da Vovó Mafalda, não sei o que, prepúcio, não sei o que, Elias Marucci, advogado, né? Gostei de ver. Bom, ele disse prepúcio assim semana passada. Deuses. É. Tá louco? Ó, depois de anos ouvindo Vira Casacas de graça, tomei vergonha na cara e decidi apoiar. Olha aí, Elias. Muito bem, muito obrigado. Mande um salve para o pobre advogado trabalhista aqui. Olha aí, ó. Olha a classe. PS, a condição para o apoio continuar é a presença periódica e mensal, no mínimo, do Carapanã. Bom, beleza, a gente também quer que o Carapanã, né, ele volte a gravar com mais regularidade. Eu não posso prometer nada, né, mas a gente vai tentar, né? Essa é uma pressão que a gente faz também, não se preocupa, meu querido Elias, então tá dado o salve. Se você soubesse... se você ficaria enojado. Mas enfim, tá aí então, dado esse salve para o nosso queridíssimo Elias. E você, Felipe, o que tem aí? Eu tenho um salve aqui, Divan, para uma ouvinte, para uma amiga antiga nossa,
nossa, desde os primórdios do Vira Casacas, a Carol Koenig. Olha aí! Apareceu ela novamente lá no Instagram, e ela diz assim, ó, faz semanas que eu tô pra pedir um salve ou viva, porque dia 5 foi meu aniversário. Poxa, deveria ter pedido pra sair o episódio do Vira no dia 5, podia ter ganho no dia do aniversário. Mas acabei esquecendo. Esse episódio, né, com a Tati, me inspirou a escrever porque vocês trouxeram e debateram várias questões que eu tenho me feito, né, do tipo, o Laranjão pode fazer tudo isso? Como que para essas insanidades? Então, né, obrigado por me fazerem companhia nesses questionamentos e me ajudarem a viver tanto momento histórico junto. Pô, tamo junto, Carol, né, desde muito, muito, muito tempo. Grande abraço. Olha aí que loucura, cara. Carol aí, essa é ouvinte de fé aí, ouvinte aí que a gente se orgulha de cativar por tanto tempo. Tem mais um salve aqui, Felipe. Quem nos comunica é o nosso queridíssimo Bruno Pomer, que ele agradeceu por um salve que já foi dado outrora, né? Ele disse que estava meio atrasado nos podcasts, mas semana passada com o da Tati ele emparelhou. E ele disse assim, ó, valeu pelo salve de 2 semanas atrás. Então já são 3, né? Porque ele tá falando na outra. Aproveito para pedir salve para minha irmã, doutora Pomer, que fez essa tese lindona aqui. Aí ele bota o link, e é o seguinte o link, ó. Tese de doutora pela UDESC aborda o teatro na vida de pessoas em situação de rua, cara. Ou seja, olha que loucura aqui. A gente está falando da tese da Carolina de Mamam Pomer, que é a irmã do nosso Bruno, e ela começa a reportagem dizendo assim, essa pesquisa me ensinou que o teatro é sempre necessário e que se pode fazer teatro em qualquer lugar, com qualquer grupo social. Então, olha só, a tese e o nome é O Teatro de Peregrinos e a Profaníssima Trindade. Práticas teatrais de redução de danos com pessoas em situação de rua. Centro de Arte, Design e Moda da UDESC e foi indicado ao Prêmio CAPES de Tese 2025, cara. Olha aí, meu. Que tal? Porra, nada fraca, hein? Fortíssima, doutora Pomer, parabéns. Legal, legal. Gabriel Divan, vamos dar um salve geral para todo mundo que nos ajuda, para todo mundo que nos acompanha. O salve geral tá dado. E lembre-se, né? Olha tudo que nós falamos aqui. Então é o seguinte... Ajuda a gente aí, colabora diretamente com o Vira Casacas aí, porque se depender das plataformas, vai todo mundo aqui virar servo e vai todo mundo aqui estar na vassalagem, né? Vai todo mundo aqui ser vassalistão, né? Então, pelo amor de Deus, né? Colabore com o Vira Casacas, que é importante. Se você gostou aí, né? Curte, compartilha, comenta e considera apoiar a gente. No mais, Felipe Abal, nós somos tecnopodcasters inocentes. Vassalos normais, né? Comunicadores feudalistas, né? Normais. Somos apenas bardos normais. É isso aí, bardos inocentes. We're just normal men. What do you mean, normal men? We're just innocent men.